Salve, salve galera, tudo bom? Espero que sim. Pessoal, vamos falar de Idade Média. E aí, quando a gente fala Idade Média, o que vem na cabeça? Feudalismo. É sempre importante fazer uma ressalva que quando a gente fala de Idade Média, não aconteceu só feudalismo nesse contexto. Idade Média é uma divisão histórica marcada, né, pelo fim do Império Romano do Ocidente, em 476, e pela tomada de Constantinopla, em 1453, pelos turcos otomanos. Isso são os marcos históricos. Dentro desse período aí aconteceram várias coisas, inclusive muitas sociedades, como as sociedades, né, como o Império Árabe e também o Império Bizantino, eles não passaram por uma feudalização. Não teve feudalismo nesses lugares, né? Então, muito pelo contrário, ainda a vida urbana, o comércio, estiveram bastante presentes tanto no Império Árabe quanto no Império Bizantino. Então, onde acontece o feudalismo e o que é o feudalismo? É importante dizer que o feudalismo ele é algo que se dá basicamente na Europa Ocidental, tá? Pelo menos esse feudalismo que a gente vai estudar aqui. E o que é o feudalismo? Né? O feudalismo ele é um sistema de organização política, econômica, social que baseou-se na propriedade da terra e na dependência mútua entre os indivíduos. Era basicamente um sistema rural e de subsistência, que a gente vai ver um pouco mais nas características econômicas. Uma outra coisa, né, que aí eu já ressaltei, predominou na Europa Ocidental durante o período que a gente chama de Idade Média. E como se formou o feudalismo? O feudalismo, pessoal, ele vai se dar, o processo de formação do feudalismo, ele acontece ali junto com o processo de decadência do Império Romano do Ocidente e um processo de aculturação, um processo de mistura, vamos chamar assim, com os povos germânicos. Tá? Os povos germânicos é um povo aí que cabe um vídeo específico, então não vou entrar em muitos detalhes aqui em relação a eles. Assim como também a gente já viu aí os romanos. Né? Mas a grande questão é o seguinte: o Império Romano, ele pouco a pouco ele foi sendo infiltrado pelos povos germânicos e na mistura desses dois povos surgiram as características do feudalismo. Pois bem, quando a gente olha a sociedade romana, o que veio ali de Roma? Né? Nesse processo de fugir das invasões bárbaras, como eles chamavam, os romanos, sobretudo os grandes proprietários de terra, saíram, né, das cidades e começaram a migrar para o campo, migrar para suas propriedades rurais, seus grandes latifúndios, o que vai dar origem ao espaço feudal, né, aos feudos medievais. A população mais pobre, que não tinha terras, tinha medo de ficar nas cidades, ser saqueada e ser dominada por algum outro povo. Então, muitos foram se refugiar nessas fazendas, trabalhando num sistema de colonato. Né? O que era esse sistema de colonato? O cara chegava lá e falava, mano, tem uma terrinha aí para eu plantar, ficar com a minha família aqui, cuidar dos meus filhos? O cara falava, tem, né? Você pode usar aquele pedaço de terra ali, mas em troca, parte da sua produção é minha e você também vai ter que trabalhar alguns dias nas minhas terras. Ou seja, era uma relação de troca e não era uma coisa tipo, eu te pago um aluguel e você me paga um salário, né? Vejam aí que é uma situação desmonetarizada. Do lado dos povos germânicos, a junção ali, essa fusão, ela vai trazer características da sociedade que eram, por exemplo, o comitatus. As sociedades germânicas, elas eram sociedades tribais, né? O Estado não era algo centralizado lá, algo presente, algo forte. E aí, o comitatus eram guerreiros que juravam defender o seu chefe e esse o equipava, né? Equipava os seus guerreiros ali. Existia também o benefício, que era uma recompensa que os chefes militares davam aos guerreiros após obterem alguma conquista. E uma outra coisa interessante é o direito consuetudinário, né? Os costumes, eles acabavam se transformando em leis, muito diferente da sociedade romana, onde o direito estava compilado, né? As leis estavam escritas e tudo mais. Inclusive o direito romano é bem famoso, né? E aí, o que acontece? Essas características todas vão dar origem ao
feudalismo. É importante também fazer uma ressalva em relação ao feudalismo, que o feudalismo ele durou por bastante tempo e ele foi diferente, né? Em lugares diferentes, em tempos diferentes. Então, falar de feudalismo não é falar de uma coisa completamente homogênea. A mesma coisa a gente parar para pensar o capitalismo. O capitalismo tem as suas fases. Em alguns países, o capitalismo ele está mais presente na sociedade, em outros menos, né? Ou presente de forma diferente, talvez seja uma maneira mais adequada de se dizer. O feudalismo foi a mesma coisa. Mas, ainda assim, é possível a gente tirar algumas características para definir aí, para entender esse sistema. Do ponto de vista político, pessoal, o poder era descentralizado, né? Não é característico do feudalismo você ter um rei absolutista, por exemplo, como vai acontecer no período da Idade Moderna, né? Quando passa o feudalismo, a gente vê lá a história dos reis que centralizaram o poder nas suas mãos. Não era o caso aqui. O poder ele ficava na mão do senhor feudal. As pessoas moravam num espaço rural lá, moravam no feudo, e ali a vivência delas no dia a dia era regulado por esse senhor. Era ele que cobrava os tributos, né? Ou era ele que os tributos eram endereçados, ele controlava a questão ali das regras da sociedade e tudo mais. Então, o poder político a gente fala que estava nas mãos desse senhor, mesmo existindo reis, né? Mas quem mandava no dia a dia das pessoas era o senhor feudal. O rei, ele era o que a gente chamava de um grande suzerano, né? Uma coisa interessante aí é essa relação que se dava entre nobres, né, no ponto de vista político. O sistema feudal ele é um sistema de trocas, né, de relações. Então, o poder militar, inclusive, que estava na mão desses senhores, para ele ser fortalecido, para você fortalecer esse poder militar, o que esses senhores faziam? Alianças. Né? Muitas vezes essas alianças se davam nessas relações de suzerania e vassalagem. Então a gente tinha essas duas figuras aí, o suzerano e o vassalo. Né? Quem que é o suzerano? É um nobre que ele tem lá terras, propriedades, e ele doa parte dessas terras para um outro nobre. Esse outro nobre, em troca, vai lhe jurar fidelidade. Né? Então, por exemplo, se esse suzerano vai para a guerra, o seu vassalo, né, o acompanha, porque ele tem um juramento com esse sujeito, esse nobre. Então, essa relação aí entre nobre, suzerania e vassalagem, né, isso aí vem ali da ideia de benefício que eu comentei com vocês. Isso era uma das características da política. A sociedade. Vamos falar da sociedade. Mais uma vez, a questão do feudo é bastante importante, né? O feudo é a base dessa sociedade e essas sociedades elas eram divididas basicamente em dois grandes grupos: os que têm terras, os que têm feudos e os que não têm terras, tá? A gente diz que a sociedade feudal era uma sociedade estamental. Então, dentro dos que têm terra e os que não têm terra, você tem aí alguns grupos, algumas subdivisões, né? A sociedade feudal ela era caracterizada pelo clero, pela nobreza e pelos servos. Né? Os que têm terra eram o clero e a nobreza. Esses dois segmentos da sociedade aí, eles tinham acesso às terras. Os servos, eles tinham acesso à sua força de trabalho lá, então a função deles na sociedade era trabalhar, tá? A função do clero, qual que era? Orar. A função da nobreza era guerrear. A nobreza era o que trazia segurança. Era a função do nobre garantir a segurança do seu servo. Né? E o servo tinha que trabalhar lá, colocar comida na mesa de todo mundo. Tá? Era a maior parte ali da população. Beleza? Vamos falar então da questão econômica, né? Da economia. Mais uma vez, o feudo é a base de tudo. A gente está falando de uma sociedade, de um sistema, né, que é rural, que é monetário e que é de subsistência. O cara plantava ali para poder garantir o seu próprio sustento, para poder pagar os seus tributos para o seu senhor de terras. Né? E a terra aqui na economia, ela é a grande fonte de riqueza, ela é o que significa prestígio, status, né, fonte de poder, inclusive. A gente já viu que o poder político está ligado à terra, o status social está ligado à terra, né? A terra ali é a grande coisa a se ter, né? E no caso do feudo,
a gente pode dividir ele, né? A gente pode não, ele era dividido em três grandes setores, que era o manso senhorial, o manso servil e as terras comunais. Então, dentro daquele grande latifúndio que o senhor tinha, né, que o dono de terras lá tinha, que o senhor feudal tinha, ele dividia uma parte que ele falava, olha, essa parte é minha, eu moro aqui e o que é produzido aqui é endereçado a mim, né? São coisas que ficam para mim. Mas eu também vou separar uma parte dessas terras aqui, né, que aí seria o manso servil, para as pessoas que quiserem vir morar aqui, elas moram nessas terras, elas trabalham para elas poderem comer, né, então o que elas produzirem lá, elas vão poder usufruir, mas até mesmo daquelas terras vai surgir, né, vai vir alguma coisa para o senhor também. E tinham alguns espaços desse ambiente rural aí, que eram comuns, né? Bosques, pastos, lagos, então isso era de uso coletivo, apesar de algumas práticas como a caça, né, ser restrita ali aos nobres, tá? Outra coisa da economia que era importante é a questão dos tributos. O senhor feudal ele vai recolher vários tributos dos seus servos, né? Eles têm uma relação de troca e o senhor feudal vai disponibilizar a terra e vai garantir a segurança do seu servo. Em troca, o servo vai pagar uma série de tributos para o senhor feudal. Quais tributos seriam esses? A gente tem aqui alguns exemplos, né? A corvéia, que é o seguinte: o cara trabalha lá, o servo trabalha alguns dias na sua terra, no manso servil, e pelo menos 3 dias, geralmente eram 3 dias da semana, ele ia trabalhar nas terras do seu senhor, né, no manso senhorial. Isso era uma forma de tributo. Outra forma era a talha. Do que ele produziu dentro ali do manso servil, dentro das terras que são para ele usar, ele parte disso aí, ele tem que dar lá pro senhor feudal. Tinha banalidade. Se o cara lá produziu trigo e agora ele quer moer esse trigo e quer transformar isso em pão, então ele precisa de moinho, forno, uma série de outras coisas, e isso quem tem é o senhor, para ele usar esses espaços, ele também tem que pagar esse tributo. Se o chefe da família, vamos lembrar que a sociedade feudal era patriarcal, se o chefe da família morre, e aí, o que faz? Sai todo mundo dessa terra, né? Para poder continuar a sua família lá, o novo chefe da família tem que pagar um tributo para o seu senhor, que é chamada mão morta. Existia também a captação, que era um imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. E entre outras obrigações, como o fato de se o senhor está ali peregrinando, você tem que receber ele, em algumas situações de guerra, né? Os homens deveriam ir para a guerra. Então, a sociedade feudal, ela era uma sociedade ali estamental, na qual o senhor, dono de terras, dono das riquezas, oferecia uma parte das suas terras para os seus servos plantarem, oferecia segurança, mas cobrava uma série de impostos, tá? Isso aqui é importante também, galera, só uma ressalva aqui, para a gente depois entender a sociedade da Idade Moderna. Ela vai carregar muitas dessas características, tá? Mas isso aí é assunto para outro momento.